Olá pessoal, Prof. Lopes por aqui. Seguindo o nosso conteúdo, vamos estar falando agora sobre a implantação da manutenção centrada na confiabilidade, a RCM. Só para informar, esse vídeo aqui, esse conteúdo, é separado em duas partes. Vamos lá? Aqui para iniciar, antes de a gente entrar na nossa principal ferramenta da manutenção centrada na confiabilidade, queria ilustrar 7 perguntas que podem nos direcionar para implementar bem a RCM, tá? Dependendo de qual ferramenta que seja utilizada. Pois elas direcionam inicialmente para conhecermos o sistema, em seguida as falhas e causas individuais, direcionadas para a consequência de cada uma, por fim, como nós podemos prevenir e ações que podemos atuar para mitigar ou evitar os maiores impactos caso uma determinada falha ocorra. Tá? Então, só para ilustrar, primeiro nós começamos conhecendo quais são as funções e padrões de desempenho, seja do sistema ou equipamento que nós vamos analisar. Buscamos depois entender as falhas funcionais desse equipamento ou sistema. Importante que nós entendemos a função do equipamento e, recordando, a falha funcional, por sua vez, é o não atendimento ou atendimento parcial da função requerida. Seguindo, nós vamos ilustrar quais são as causas que levam a estas falhas, para compreender e registrar também quais são os efeitos que podem acontecer para cada uma dessas causas quando elas ocorrem. Depois, nós vamos ilustrar as consequências de ocorrência da falha. Isso nos ajuda a determinar quais são os itens mais críticos do que outros para priorizar as ações de manutenção. Por fim, vamos determinar para cada caso, para cada falha daquela, que ações podemos realizar para detectar antes que aquela falha ocorra ou que para prevenir ou reduzir a chance de que aquela falha venha a ocorrer. Por fim, determinadas falhas elas vão ocorrer mesmo assim, e aí nós traçamos as ações que podem ser realizadas para melhorar e otimizar a ação na manutenção corretiva para reparar e recuperar a função requerida do sistema. Okay? E assim vamos para a nossa principal ferramenta desse módulo do curso de manutenção industrial, que é a análise FEMEA. Tá? É muito bem aplicada para ilustrar cada uma daquelas etapas da RCM. A análise FEMEA, também conhecido pelo seu nome extenso, análise do modo efeito de falha, é importante chamar a atenção aqui que, dependendo da literatura, esse termo completo pode aparecer com outros títulos. Tá? Esse aqui é um título mais comum, análise do modo efeito da falha. Sua sigla vem do termo original em inglês, Field Mode and Effectiveness Analysis. E o que vem a ser a análise do modo da falha e seus efeitos? Outro termo também pode estar aparecendo como análise FEMEA. Tá? Essa metodologia utiliza a análise de potenciais falhas e propostas de ações de melhoria para, assim, reduzir ou eliminar as chances de ocorrência de uma falha ou ainda reduzir o risco do efeito de uma falha. Olha que interessante aqui, ilustrando, vou pegar o nosso apontador laser aqui. A análise FEMEA ela atua entendendo sobre potenciais falhas e assim determina ações de melhoria. Importantes aqui, a gente vai determinar ações de melhoria que são direcionadas para ou eliminar a chance de uma falha ocorrer, ou reduzir a chance que aquela falha ocorrer, ou ainda, se ela ocorrer, reduzir o risco que o efeito que essa falha vai trazer para a nossa máquina, para o nosso equipamento. De forma mais resumida, ela é utilizada para prevenir falhas e analisar os riscos de um processo, por meio da identificação de causas e efeitos e assim definir as melhores ações que são utilizadas para inibir sua ocorrência. Então é importante frisar aqui que ela busca entender as causas e os efeitos para assim traçar ações que impactam nessas causas e efeitos para aí sim, por consequência, melhorar e otimizar as ocorrências, os históricos de ocorrência das falhas. Ela tem algumas classificações, já é normal aparecer em alguns livros 3, 4, 5 classificações de FEMEA, mas todas essas são conjuntos de 3 grandes classificações. Tá? A primeira aqui, a gente tem como análise FEMEA de processos, que ela avalia falhas de planejamento na execução das etapas de um processo. A outra aqui é a FEMEA de produto. Essa aqui é bem interessante, tá? Ela também pode aparecer às vezes como FEMEA de projeto. Então, em paralelo também o FEMEA de projeto pode aparecer, mas é similar ao FEMEA de produto. Ele considera falhas
nas especificações de um projeto ou nas especificações de desenvolvimento de um produto. E é interessante que isso aqui a gente chama a atenção que ela pode ser aplicada na questão do desenvolvimento de um processo de um novo produto, de um novo sistema. Ou seja, a gente pode aplicar uma FMEA para algo novo que não está sendo utilizado ainda. Seguida, a FMEA de sistemas, que analisa o não atendimento de requisitos, ou seja, as não conformidades dentro de um processo, dentro de um macrosistema. Tá? Ela é muito utilizada também para a identificação de causas raízes e pontos de melhoria. E essa última aqui, se essa detalha, pessoal que trabalha, teve contato aí com Lean Six Sigma, Green Belt, Black Belt, já deve ter trabalhado com FMEA algumas etapas e envolve bem essa tal da FMEA de sistemas, ok? Oportunidades, quando vale a pena a gente estar aplicando a FMEA? Pode ser para diminuir a probabilidade de ocorrência de falhas em novos projetos, produtos ou processos. Aquilo que a gente chamou a atenção, ó, a gente pode reduzir as chances de ter falhas em projetos novos. A gente pode diminuir a probabilidade de falhas potenciais que ainda não aconteceram em sistemas e processos que já estão em operação. Ou seja, se nós já temos um processo que está em operação e ele tem determinadas etapas que a gente pode analisar, suspeitar que possa vir a ter uma falha, isso é muito importante, os grupos multidisciplinares para poder enxergar isso, também pode ajudar a como prevenir que essas falhas venham a se concretizar. Reduzir as falhas para assim aumentar a confiabilidade de sistemas ou processos já em operação, tá? E que principalmente diminuir os riscos de erros e aumentar a qualidade de procedimentos administrativos. Tá? Desculpe. É importante chamar aqui a atenção porque o FMEA, quando bem organizado e bem traçado, ele pode ser aplicado também em processos burocráticos. Aqui a gente repetiu várias vezes, diminuir a probabilidade de ocorrência de falhas. Diminuir a probabilidade, ou seja, de reduzir as chances de ocorrer falhas, é igual a aumentar a confiabilidade. Isso nós vimos como nós trabalhamos com taxa de falhas, tá? Que a taxa de falhas envolve o histórico de ocorrência de falhas num determinado intervalo, ou seja, diminuir as chances de ocorrência de falha é aumentar a confiabilidade do nosso sistema. A FMEA normalmente é aplicada com auxílio de uma tabela, tá? Ou uma planilha. Tá? Também por isso que às vezes ela é apresentada e conhecida como tabela FMEA. Tá? Essa tabela ela pode ser adaptada conforme a necessidade do negócio, conforme a apresentação de cada empresa. Então, aqui eu trago um dos modelos da análise FMEA, tá? Muito possível de ser multiplicado em várias empresas diferentes, vários critérios diferentes de negócio. Tá? Então, ela traz aqui a descrição, função, a falha desse equipamento, seu modo de falha, causa, efeito. Aqui nós temos os índices para calcular a criticidade, que eu vou estar falando mais à frente na segunda parte desse conteúdo. Medidas corretivas ou controles atuais e medidas preventivas ou plano de ação. É importante frisar aqui que medidas corretivas não são necessariamente manutenções corretivas e medidas preventivas não são necessariamente manutenções preventivas. Tá? Vou estar comentando um pouquinho agora cada um desses campos. O campo descrição, tá? Ele busca responder o que está sendo analisado. Então, em descrição, a gente tem que ilustrar qual o sistema, ou produto, ou processo que é o objeto dessa análise, ou seja, o que está sendo analisado. Em seguida, a função seria a função requerida do sistema. Qual a função, resultado que eu espero daquele objeto analisado? Importante frisar aqui que a função seja bem determinada, bem direta ao conteúdo. Seguida, a falha potencial, que é a interrupção total ou parcial da função requerida. Como eu disse, se nós temos a função requerida com os critérios e requisitos dela, daquele processo, daquele sistema, sua falha funcional é a interrupção total ou parcial da função requerida. Modo de falha e causa. O modo de falha ou forma seria como essa função deixa de ser atendida. Então, se nós entendemos a falha funcional, o modo seria como essa falha acontece ou como ela poderá acontecer. Como essa função poderá não ser atendida. Por exemplo, um isqueiro, se a gente compreender que uma falha de um isqueiro é ele não acender, o modo de falha seria ele não acende porque não há fluido combustível dentro do isqueiro, ou ele não acender porque há problema
no elemento que gera a faísca do isqueiro. Isso é um exemplo do modo de falha numa situação bem simples. Então, isso também é bom chamar a atenção que modo de falha é diferente de causa. A causa, por sua vez, é o que leva a acontecer aquele modo de falha. Quais são as causas ou potenciais causas que levam aquele modo de falha? Então, eu dei o exemplo do isqueiro. Então, a gente entende que o isqueiro não vai acender por conta que não há fluido combustível dentro do isqueiro, e a causa que leva a isso aí pode ser uso em excesso ou pode ser vazamento. Então, uma falha pode ter vários modos de causa, que por sua vez cada modo de causa pode ter várias causas. Importante chamar a atenção também que uma causa pode ser aplicada em mais de um modo de falha. Então, pegando o isqueiro ainda, a gente deu o exemplo que poderia ter o elemento que gera faísca, poderia estar faltando. Ele pode estar faltando também por excesso de uso ou mau uso do isqueiro. Ok? Efeito. Os efeitos ou consequências do modo de falha seriam qual efeitos eles podem trazer caso aconteça. Normalmente, eles também são separados, dependendo do tipo do sistema aplicado. Eles são separados em efeito local e efeito global. Isso ajuda também para poder ajudar a traçar a criticidade da falha. Tá ok? Em seguida, nós temos aqui os índices para ajudar a calcular o NPR, o número de priorização de risco. A frequência, gravidade e detecção. Esse aqui eu vou estar pulando porque eu vou falar um pouquinho mais à frente na segunda parte desse conteúdo. Fim aqui nós temos as medidas corretivas, que eu chamei a atenção, que não necessariamente é manutenção corretiva, que são o que é feito hoje quando esse modo de falha ocorre. E em seguida, as medidas preventivas. Isso aqui é muito importante, também vale chamar a atenção de alguns detalhes dela na segunda parte desse conteúdo, tá? Que envolve o que pode ser feito, agora que você tem conhecimento da causa, do modo e da falha, o que pode ser feito para prevenir que essa falha venha a ocorrer? Ou, se não é possível prevenir totalmente que ela ocorra, o que pode ser feito para detectar essa falha antes que ela ocorra? O que pode ser alterado no sistema para reduzir o impacto ou a gravidade dessa falha? A gente vai bater um papo melhor ainda sobre essas medidas preventivas. E aí nós temos já conhecimento sobre o equipamento, as falhas e as causas de falha. Tá? Aqui é um pouco mais detalhado sobre cada uma. A FEMER, como eu disse, a falha funcional que é a interrupção total parcial da função requerida. O modo de falha, que é como essa falha acontece ou poderá acontecer, as suas diversas causas e os efeitos ou consequências que essa falha traz para o meu sistema. E aqui, para ilustrar bem o entendimento do modo de falha e a causa, que geralmente traz muitas dúvidas, tá? Nós compreendemos já o que é a função requerida, que é o que eu espero do meu sistema. A falha funcional, por sua vez, é o não atendimento ou atendimento parcial da função. O modo de falha seria por que ou como a falha acontece, a maneira que ela acontece, e a causa é a causa raiz daquela falha ou do modo de falha individualmente. De uma forma melhor para ilustrar, nós temos a falha funcional quando ocorre um determinado modo de falha. E o modo de falha ocorre uma vez porque teve uma determinada causa. Aqui temos um exemplo, um projetor de imagens. Aqui eu resumi bem a função dele, mas ele poderia ser maior ampliada. Aqui eu resumi a projetar vídeos ou imagens em uma tela de projeção. Tá? O equipamento não ampliar vídeos ou imagens é uma falha funcional, já que não atendeu aquela função. E aí, o modo de falha. Se eu disse que o modo de falha é quando ocorre algo que gera aquela falha, olha que interessante. O equipamento não amplia vídeos quando o equipamento não liga. O equipamento não amplia vídeos quando ele liga, mas não se conecta ao computador. O equipamento não amplia vídeos quando ele liga, mas não emite luz para a tela de projeção. Repare que nós temos 3 formas de acontecer essa mesma falha funcional. Poderíamos ter uma segunda falha funcional ainda, por exemplo. Se aqui eu tenho projetar vídeos ou imagens de uma tela de projeção, eu poderia ter uma segunda falha, uma falha funcional que seria projetar vídeos com baixa qualidade ou com chiado na imagem. E aí teremos um modo de falha que levam àquela falha funcional.
E em seguida nós temos as causas. Como eu disse, podemos ter várias causas para cada um modo de falha. Então, o primeiro modo de falha aqui é equipamento não liga, e a causa é o porquê. O equipamento não liga porque ele está queimado. Ou ele não liga porque o cabo de energia está partido. Ou ele não liga porque não há energia. E podemos ter várias outras questões aqui. Ele não liga porque a corrente não é adequada para o equipamento, ou ele não liga porque o cabo de energia está com mau contato. As causas podem ser diversas conforme o ponto de vista de cada profissional que esteja ajudando na montagem da análise FEMEA. Seguido aqui, ó, o equipamento liga, mas não se conecta ao computador. E a causa? Ele não se conecta ao computador porque o cabo de conexão está partido, ou porque o conector está ruim, ou porque, na verdade, o problema é no computador. Okay? Tem um segundo exemplo aqui, que é do ar-condicionado janela. Tá? Função, eu trouxe só uma aqui, reduzir a temperatura do ambiente. Falha funcional, não reduz a temperatura. Tá? Eu poderia colocar em uma outra falha funcional. Reduz a temperatura, mas mas não bastante para climatizar o ambiente. Tudo relacionado à função requerida. Tá? Então, modo de falha, o equipamento, ele não reduz a temperatura quando o equipamento não liga, ou não reduz a temperatura quando ele liga, mas o ar sai quente. E aí causas, ele não liga porque há problema na conexão elétrica, ou ele não liga porque o motor está queimado. Outra aqui, ó, o equipamento liga, mas o ar sai quente quando o equipamento está sem gás, ou quando há um vazamento no sistema, ou quando ele liga, mas o ar sai quente porque o compressor liga, mas não arma. Olha atenção aqui, ó. A gente pode até usar aqui o quando também para poder determinar as causas que levam a um determinado modo de falha. Então também pode usar tanto o porquê quanto o quando. Tudo depende aqui do meu modo de falha e da minha falha. Ok?